estou com uma dor abdominal. Essa dor era persistente, né? E era aqui do lado, né? E tanto que, às vezes, se eu andasse muito, sim, eu tinha que parar de andar, porque doía demais, né? Foram 10 anos sofrendo com esse desconforto abdominal. Danúzia só descobriu que estava com câncer no intestino durante um exame ginecológico. No exame de toque, ele achou que tinha um volume. Como eu já não tinha mais útero, né? Ele falou, não pode ser, né? Vamos investigar. Aí ele me pediu um ultrassom e nesse ultrassom já deu. O câncer de intestino é o terceiro mais comum entre as mulheres. Só perde para o de pele e o de mama. Entre os homens, é o quarto. A estimativa é que até o final do ano, mais de 35 mil novos casos sejam diagnosticados. O câncer é uma mistura de fatores genéticos com fatores ambientais. Fatores genéticos que podem ser relacionados à história familiar, síndromes genéticas que favorecem a ter o câncer de intestino. Também há hábitos que o câncer é uma interação desses fatores. Então, o sedentarismo, a obesidade, dieta alimentar inadequada, o uso de alimentos processados, embutidos, também favorecem e estão relacionados ao aumento da incidência de câncer. Na maioria dos casos, o câncer se desenvolve em duas partes do intestino, o cólon e o reto. E os sintomas mais comuns são sangue nas fezes, dores abdominais e mudança do ritmo intestinal. O que preocupa os médicos é que quando esses sinais aparecem, a doença pode estar em uma fase avançada. Começa numa fase inicial com a formação de pólipos, tá? Que é como se fosse uma verruguinha para fora da parede interna do intestino. A célula se multiplica sem parar, vai crescendo a ponto dela começar a invadir, como a gente vê aqui, né? Ela invadiu a parede do intestino, já está começando a sair para a parte de fora externa do intestino. Nessa fase, ela pode atingir os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, uma dessas células entrar no vaso sanguíneo e aí pode disseminar e se espalhar para o corpo, que é o processo que a gente chama de metástase. O tumor da Danúzia estava com 9 centímetros, considerado extremamente grande. A sorte da dona de casa é que a doença não tinha se espalhado para outros órgãos, nem atingido o sistema linfático. Falaram assim, praticamente que eu nasci de novo, né? Porque pelo tamanho que tava, né? Danúzia passou pela cirurgia para a retirada de parte do intestino e quimioterapia. São os tratamentos mais tradicionais para quem sofre com esse tipo de câncer. Normalmente envolve uma combinação de cirurgia, quimioterapia, hoje em dia tratamentos moleculares, tá? Que atingem medicamentos moleculares mesmo, e a radioterapia. O paciente, dependendo então do estágio do tumor, pode fazer um tipo de tratamento apenas, ou então um somatório, um conjunto dessas 4 possibilidades de tratamento. Quando se fala em câncer, a gente se assusta. Pensa no pior. Mas a boa notícia é que as chances de cura no câncer de intestino são de quase 100% quando descoberto na fase inicial e mais de 70% na fase intermediária. O Eduardo acabou de passar por uma cirurgia. O câncer dele estava numa fase avançada, mas os médicos garantiram que com o tratamento correto e bons hábitos alimentares, esse tumor vai ser história para o passado. Isso é um alívio, né, Eduardo? Sem dúvida, é um grande alívio, porque nós vemos casos, né, tão complicados, né, de tratamentos longos, a pessoa sofre bastante, né? No meu caso, mais simples, um tratamento de 6 meses de quimioterapia, né, vai garantir que eu ainda permaneça aqui nessa terra por um bom tempo ainda. O câncer de intestino pode ser prevenido. Comer menos carne e alimentos processados e mais frutas, verduras e fibras ao longo da vida ajuda o órgão a trabalhar melhor e dificulta a multiplicação de células ruins. Exames também ajudam na prevenção. A colonoscopia, um exame de imagem que mostra o intestino por dentro, é a grande aliada. Hoje, esse exame virou rotina e deve ser pedido a partir dos 45 anos. Da mesma forma que a mamografia diminui a mortalidade do câncer de mama da mulher, no câncer de intestino nós temos isso através da colonoscopia, tá? Então a orientação mundial, tá, é que
A partir dos 45 ou 50 anos, dependendo da sociedade que queira seguir, você deva fazer uma colonoscopia para ver se você tem pólipo, algum fator de risco, ou se você tem um câncer em estágio inicial. O médico faz outro alerta: mudanças no funcionamento do intestino merecem atenção. Seu intestino funcionava regularmente, normalmente, e de repente você começa a ter dificuldade de evacuar. Ou então você começa a intercalar períodos de fezes normais com fezes diarreicas, tá? Ou a saída de sangue pelas fezes, não só sangue vivo, como se fosse um sangramento por hemorroida, mas também as suas fezes se tornarem escuras. Qualquer desses sinais deve despertar um sinal de alerta na pessoa e que ela procure o médico por causa disso. Eduardo começou com um desconforto abdominal e gases. O diagnóstico de câncer foi confirmado na colonoscopia. O tamanho era grande e a colonoscopia não foi completa porque não conseguiu passar pelo tumor. Já estava estreito demais para passar o aparelho. O exame já tinha sido solicitado pelo médico há 7 anos, mas Eduardo foi adiando, até que os sintomas apareceram. Eu estive no gastro e ele, por conta de gastrite, uma coisa leve, ele falou, não, a gente trata isso agora, daqui no máximo um ano você volta e faz uma colonoscopia. Mas era um exame de rotina, então só que eu não voltei. Normalmente o câncer ele vem de pólipos, né? Então se tivesse algum pólipo, poderia ser removido e não teria câncer. Faz um mês que Eduardo passou pela cirurgia para a retirada do tumor. A próxima etapa é a quimioterapia. E ele também já começou o tratamento que vai levar para sempre: a mudança no estilo de vida. Se cuidar um pouco mais, agir preventivamente, né? Já providenciamos aí exames para os meus filhos, porque embora não tenha nada aparentemente de hereditário, não custa nada avaliar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.